Antes de eu partir para a mensagem, eu quero te dizer isso de cara. Essa semana, o inimigo tentou te parar. Eu como seu pastor, eu como alguém que o Senhor colocou aqui, eu sofro antes de você as batalhas espirituais que você está sofrendo. E eu fui chamado para isso. E essa semana, quando foi na segunda à noite, eu comecei a sentir uma batalha espiritual. Na terça, o Senhor me deu o tema da mensagem. E eu quero te falar já de cara que o inimigo tentou te parar, mas ele não vai te parar. Eu vou repetir. O inimigo tentou te parar, mas ele não vai te parar. Ele tentou te destruir, mas ele não vai te destruir. Sabe por quê? Tem uma igreja que ora por você. Tem uma igreja que cuida de você. Tem uma igreja que está aqui para te amar e ajudar você em todas as circunstâncias que você estiver vivendo. Creia nisso. E a riqueza que eu quero falar nessa noite é a riqueza do sofrimento. Eu falei que ia surpreender você. A riqueza do sofrimento, porque o sofrimento, a palavra sofrer, ela não é bem aceita no nosso meio. Pois nos ensinaram que sofrer não é bom. Ninguém quer sofrer. Na verdade, por não saber o benefício do sofrimento, nós vivemos correndo desse episódio até que ele nos encontra e estamos totalmente despreparados para vivê-lo. Guarde essa frase: quem não sofre, provavelmente não está neste mundo. Porque Jesus mesmo falou, olha, nesse mundo vocês terão aflição. E você sabe do resto, né? Tem de bom ânimo. Eu queria que você abrisse no livro de um sofredor. Vai lá, abre aí. Quem é um sofredor? Jó, ok. Abra aí no livro de Jó para mim, porque nós vamos começar a olhar a história desse sofredor. Porque hoje nós vamos descobrir que há uma riqueza no sofrimento. E não adianta eu e você fugirmos do sofrimento, porque é o sofrimento que te aperfeiçoa para viver coisas melhores, para ter melhores atitudes, para tomar melhores decisões. Então, existe um benefício no sofrimento. Logo de cara, no capítulo 1, verso 1, nós vamos estar lendo só o versículo 1, porque a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, você sabe que é Gênesis, não é? Mas o livro mais antigo da Bíblia, ou o primeiro a ser escrito, foi o livro de Jó. Por quê? Deus pede alguém para escrever primeiramente o livro de Jó, antes mesmo de falar do início de tudo. Eu entendo o seguinte: se você ler o versículo 1, você vai ver o que mais Deus prioriza. O versículo 1 do capítulo 1 de Jó diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, justo e temia a Deus e evitava fazer o mal. Isso é mais importante do que falar no início Deus estava e Ele criou e no sétimo dia Ele descansou. Para Deus, isso aí é algo que Ele faz, é da natureza dEle. Mas eu creio que Deus falou assim, não, deixa eu começar escrevendo. Quem é o homem que eu planejei para estar no jardim do Éden, mas não esteve? É esse homem aqui, ó, que é íntegro, que é justo e que teme a Deus e evita fazer o mal. Um homem próspero, temente a Deus, ele perde tudo o que tinha conquistado, perde os seus filhos e ainda é acometido por uma doença que fazia ele sofrer dia e noite. Deus começa falando aqui de Jó, que ele era um homem íntegro, e você sabe da história que o inimigo chega e pede a Deus, porque o inimigo tem que pedir permissão ao Senhor para mexer na sua vida. Eu posso tocar na vida de Jó? Porque eu sei que se eu tocar nas riquezas dele, ele vai parar de te adorar. E ele toca. Ah, não, mas é porque ele tem a família. Destrói a família de Jó. E a única coisa que Deus fala é, não toque na vida de Jó. Por quê? Porque Deus sabia quem Jó era. Deus sabe quem é você. E não existe um sofrimento que você esteja passando que você pode falar assim, Deus, isso não é para mim. Porque é. Porque Deus, ele só vai levar eu e você ao nosso limite.
E aqui nós vemos que no livro de Jó tem 329 perguntas que provocam importantes reflexões sobre esses 3 temas que a gente vai falar hoje. Mas nós vemos aqui que Deus, ele não expôs Jó a nada que ele não experimentaria na vida de Cristo. Na verdade, a única diferença é que Jó sofreu até o seu limite, mas Jesus, ele foi além do limite da humanidade. Ele morreu numa cruz, ele sofreu, ele morreu numa cruz, e o final dessas 2 histórias tiveram um final feliz. Jó sofreu a vida inteira, mas Deus restaurou tudo. Jesus sofreu e morreu numa cruz, mas ele foi elevado à mais alta posição, e sobre o nome dele está todo o poder. Aleluia. Na cruz, Jesus então sofreu, mas maior do que qualquer ser humano, inclusive Jó, ele assumiu de maneira coletiva as enfermidades e as dores que experimentamos, e por isso, olha só, aqui eu termino minha introdução, e por isso ninguém pode questionar a atitude divina diante do sofrimento. Todo momento que você quiser questionar a atitude divina diante do seu sofrimento, lembra que Jesus foi além. Ah, mas olha, porque você não sabe o que eu estou passando. Eu sei, e Jesus sabe. Ele passou além para te resgatar, para me resgatar. Então, não existe um questionamento. Por que, Deus, isso está acontecendo comigo? A gente fala isso mesmo, né? Na nossa insegurança. Deus, será que o Senhor não está vendo? Eu lembro de uma história que alguém foi numa reportagem entrevistando o pai de um rapaz que tinha morrido num acidente. E esse pai do rapaz falou, onde estava Deus neste momento em que o meu filho bateu o carro e perdeu a vida dele? Se Deus existisse, ele tinha salvado o meu filho. E depois, eles entrevistando o policial que atendeu lá a ocorrência, eles perguntaram para o policial, o pai do rapaz estava revoltado porque ele falou que se existisse Deus, ele teria salvado o filho dele. O que você tem a dizer sobre Deus? Porque o soldado falou que era cristão. O soldado virou para ele e falou, olha, é até indelicado eu falar isso, mas Deus estava no cinto que o filho dele não estava usando. Se o filho dele tivesse com cinto de segurança, ele tinha evitado de ser arremessado fora do carro. Então, às vezes, o sofrimento e a dor que nós estamos passando nos leva a questionar a Deus e falar, será que o Senhor existe mesmo? Isso é uma frustração nossa por não entender todo o processo e todo o plano de Deus na nossa vida. Então, antes de questionarmos, nós vamos descobrir que existe uma riqueza no sofrimento. Amém? Deus, ele mudou a sorte de Jó, e você vai agora para o capítulo 42, porque nós vamos resumir todo esse livro. Porque no capítulo 32, ninguém quer ficar falando muito de sofrimento, né, irmã Silvana? Então, nós vamos já para o capítulo 42 para a gente ver aqui a parte boa da história. No capítulo 42, vai no versículo 10 aí, porque Deus aqui, ele mudou a sorte de Jó quando ele ora por esses seus amigos que o acusavam durante todos esses capítulos que a gente pulou. E Deus restaura tudo que ele tem. Olha o que diz o versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, diga comigo novamente, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro, diga em dobro tudo o que ele tinha antes. Agora, sabendo o final da história, o sofrimento já não é prioridade, não é verdade? Você já começou a ver um filme que você sabia do final da história? Naquele momento que está lá e parece que o cara vai morrer, não vai, você sabe que o cara não vai morrer no final, aí você, não, vai passar isso aí, não vai morrer, vai no final e está vivo. E quando você não sabe do final, você fica apreensivo. Então, por isso que eu te levei você ao capítulo 42, que eu não quero abalar muito as suas estruturas, porque nós estamos aqui para arrancar do sofrimento essa riqueza que o Senhor tem. E você vai sair daqui rico hoje à noite. Amém?
Tem gente querendo receber a riqueza do sofrimento aí. Eu já recebi um pouquinho essa semana, porque ele ministrou primeiro a mim, né? E hoje eu quero passar para você. E nós vemos aqui que Deus, depois que Jó orou por aqueles que o acusavam, Deus deu tudo em dobro. Sabe, às vezes o motivo de nós não estarmos preparados para viver o em dobro de Deus é porque nós não estamos preparados para perdoar quem não acreditou em nós, quem julgou, quem falou que não ia dar certo, quem falou que era o fim. E aí quando você conquista, você vai olhar e falar, tá vendo? Agora tampa a boca dele, agora tampa a boca dela, tá vendo? Duvidou de mim? Deus não quer que você chegue a uma posição ou alcance algo e comece a esnobar de pessoas que precisam do seu amor, que precisam da sua misericórdia e da sua graça. Então por isso que nós temos que arrancar a riqueza do sofrimento para que a gente seja uma pessoa de caráter aprovado. E aí então Deus fala, agora eu posso confiar na mão de fulano todas essas bênçãos, porque eu sei que ela não vai esnobar ninguém que está ao redor dela. Então existe esse processo. E o outro cara que eu quero falar aqui, um outro sofredor, o nome dele é Paulo, ele está lá no Novo Testamento. Na verdade o nome dele era Saulo, e Deus mudou o nome dele para Paulo. E Paulo, ele descobriu no fim da história, o fim da história da humanidade. E por ele descobrir o fim da história da humanidade, ele foi alguém que superou os sofrimentos, descobrindo a riqueza dele, e passou, durante essas 13 cartas que ele escreveu, todas as informações possíveis para você perseverar, para que eu persevere no sofrimento, para que a gente descubra essa riqueza futura. Romanos 8, 18, se você tem a Bíblia, abre aí. Se você não tem, vai aparecer aqui. Romanos 8, 18 diz assim, olha o que Paulo fala. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha ele falando do futuro. Eu conheci o futuro que Deus tem para nossas vidas, porque o próprio Deus revelou Cristo a mim, para que eu me tornasse um apóstolo e pregasse a palavra de Deus aos gentios. Então, comparando o que eu estou sofrendo hoje, nada se compara com a glória que será revelada no futuro. Então, o sofrimento, ele precisa te levar a uma conclusão. Sabe o que é? Conhecer a Deus. Se o teu sofrimento não te levar à conclusão de querer conhecer a Deus mais, você está pronto para sofrer de novo. Todo sofrimento que não leva a pessoa a tomar uma posição e querer conhecer mais de Deus, essa pessoa está rejeitando os planos eternos de Deus e está falando, eu quero continuar sofrendo, eu quero continuar vivendo isso aqui, porque eu não acredito no que Deus tem para mim, simplesmente pelo fato de não conhecer. Então, por isso que Paulo ele começa a alertar aqui. E quem conhece o dono do futuro não fraqueja no sofrimento presente. Por isso que é importante nós conhecermos o futuro que Deus tem para as nossas vidas, para que a gente, diante das tribulações do dia a dia, a gente não venha fraquejar, desistir. Como meu avô dizia, né? Quando as coisas estão ruins, é porque estão perto de melhorar. Meu avô falava esse ditado, não, tá ficando ruim, é porque está pertinho de melhorar. Porque ele falava comigo, quando as coisas ficam muito ruins, não tem como ficar mais ruim, então ela tem que melhorar. Essa é uma perspectiva do meu velhinho, que está com Jesus hoje. E o sofrimento, então, ele faz parte da vida. E através dele nós nos tornamos mais fortes. Durante essa semana, enquanto eu preparava, eu falei com o Senhor, Deus, eu vou falar tanto sobre essa palavra sofrimento, sofrimento, sofrimento. Mas é importante nós não negligenciarmos o sofrimento. Porque às vezes nós entramos em certos lugares onde as pessoas estão falando de tantas bênçãos, de tantas coisas boas, que a gente se sente deslocado. Porque a gente fala assim, uau, será que a vida de todo mundo está bem e só eu estou passando isso aqui? Não. Pedro, ele falou isso, né, nas cartas dele, olha, vocês, o sofrimento que você está passando aqui, Léo, saiba que todo mundo na face da terra está passando. Então, por isso, nós temos que olhar para o sofrimento e falar, eu quero conhecer mais de Deus, para que eu descubra no sofrimento qual é a riqueza que Ele tem a revelar a mim,
para que eu me torne uma pessoa melhor. E olha no capítulo 7 de Romanos, no verso 18 ao 20, Paulo aqui ele faz uma confissão, ele fala, olha, sei que nada de bom habita em mim. Isso é, a minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Olha essa aflição interior. Nossa, eu estou lutando contra isso, eu quero largar isso, eu quero mudar de vida, mas olha, às vezes eu quero fazer isso, mas a minha carne me leva a fazer outras coisas, mas existe um benefício naquele que consegue dominar a carne. Aquele que domina a carne evita muitos sofrimentos. Evita muitos sofrimentos. Olha no verso 1 e 2 do capítulo 8. Ele fala, portanto agora, esse mesmo Paulo que está com essas indagações, ele fala agora, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito com letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus, me libertou da lei do pecado e da morte. Nós não conseguimos vencer o pecado sem sofrimento. Voltando à palavra sofrimento. Olha, superar o sofrimento é suportá-lo até que ele se torne um testemunho de vida. Negar a carne, negar os desejos da carne, é suportar o sofrimento até que aquilo se torne um testemunho de vida. Eu já tive muitos problemas com vício no passado. E hoje Deus me usa para aconselhar pessoas que não conseguem ser libertas. Existem coisas que você está passando, que eu passo, que vai ser testemunho, eu creio nisso. Esse sofrimento que nós estamos passando presente, eu passo um, você passa outro, ele contribuirá no futuro para alguém que está passando aquilo que a gente já passou. Olha que riqueza que tem no sofrimento. Que tudo que você sofre hoje, você vai estar forte. Sabe quando a pessoa chega para você, nossa, você é tão forte nessa área. Nossa, eu peço conselho a você é uma pessoa que sempre está ali. Sabe por quê? Porque na vida dessa pessoa já se tornou testemunho o sofrimento. Ela não vive dentro mais do sofrimento. Numa aula de psicologia cristã que a gente fazia, eu lembro que uma ilustração que o professor fez sobre nós não permitirmos que a nossa mente entre em um trap. Como diz trap em inglês? Em português? Armadilha. Que a nossa mente não entre em uma armadilha. Ele falou, olha, imagine você dentro de um buraco. Você está dentro de um buraco quando você está num trap. Quando você está numa armadilha. Quando você começa a estar depressivo, quando você mais não acredita mais que Deus tem solução para a sua vida, não existe uma saída, você quer desistir de tudo, você está dentro de uma armadilha. E você mesmo precisa descobrir que existe lá fora alguém que está disposto a colocar uma escada para que você saia desse buraco. Porque às vezes nós falamos, não tem como eu sair daqui. Deus, ele está sempre pronto a colocar uma escadinha e te mostrar o caminho. É aqui, meu filho, ó. Assim, você toma essa decisão, e quando você sair lá fora, você não esquece do buraco, porque o buraco é testemunho. E todas as vezes que você conseguir sair desse buraco mental que o inimigo tenta te colocar, uau, eu sinto a glória de Deus aqui. Todas as vezes que Deus te tira do buraco que o inimigo tentou te colocar, você agora sabe onde está a escada. Para quando alguém tiver, você colocar e falar, sobe para cá. Não é você descer e falar, eu sei que você está passando, Michele. Eu sei que você está passando, Isaías. Gustavo, claro que eu sei que você está passando. Isso não vai ajudar. O que vai ajudar é você ficar aqui de fora e falar assim, eu já passei isso, Rodrigo, mas vem para cá, toma aí, pum, a escada. Vem para cá porque daqui você vai ver que existe uma solução para o que você está vivendo. Glórias a Deus. Aleluias. Então supere o sofrimento para que isso se torne um testemunho. A segunda palavra
porque eu falei aqui que no capítulo, no livro de Jó, essas 329 perguntas incansáveis que ele faz, eu separei aqui 3 observações que a gente vê durante esse livro, que uma é o sofrimento, o outro é a justiça e o outro é a restauração. Nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça de Deus agora. Porque Deus, Jó sofreu, Deus justificou e Deus restaurou toda a vida dele. E eu sei que Deus quer fazer isso com as nossas vidas nessa noite. E no capítulo 8 ainda aí de Romanos, no versículo 35, quero ler alguns versículos agora para você, porque isso aqui vai te dar uma injeção na sua alma aí, para que você levante aí. Olha só, o versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Olha o verso 38 e 39 agora. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dê um glória a Deus bem alto aí. Não para aí não. Volta no versículo 32 e 33, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho. Você está sofrendo? Olha o tanto que Deus sofreu. Ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Como não nos dará com ele de graça? Olha aí, é de graça. Como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Deus não está cobrando nada de você. Ele quer te entregar de graça. O preço que você está pagando é de negar a graça de Deus. Uau! O preço que nós pagamos é de negar a graça de Deus. Por às vezes nós virmos a igreja e pensar: eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo, eu vou ter que abandonar isso aqui, eu vou ter que abandonar aquilo ali. Que cobrança é essa que você está fazendo com você? Deus fala: é de graça, vem. Eu te abraço do jeito que você está. Você está sujo, não tem problema não, sua sujeira não vai me sujar. Me abraça porque é eu que te coloco vestes novas, é eu que renovo o seu coração, é eu que coloco uma mente cauterizada em você e é eu que te dou um futuro e uma esperança. É isso que Deus tem para nossas vidas. O processo é Ele que faz. Para de pensar no que você não pode fazer. Pensa no que você pode fazer. Existe muito mais do que você pode fazer do que o que você não pode. Pare de colocar regras onde Deus falou que é de graça. Você e eu, nós já fomos justificados pelo próprio Deus. Se os seus amigos o acusam, como aqui na história de Jó, os amigos dele acusavam ele. A própria mulher dele perdeu as esperanças. Você lembra que ela falou para ele assim: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Porque nossos filhos morreu, você perdeu todas as riquezas, você está aí com um caco de telha raspando o seu lombo aí com essa doença terrível que você está. Amaldiçoa esse Deus que ele não vai te dar nada não e morre. Mas Jó não negou o justo juiz. Ele não deu ouvido a pessoas que estavam negando o próprio Deus, porque existem pessoas que só estão perto de Deus quando Deus está dando algo para ele. Existem pessoas que só estão perto do Senhor quando precisam de algo. Nossa, eu preciso de essa resposta essa semana, então eu vou na igreja. Eu preciso disso, então eu vou na igreja. E aí, quando vem o sofrimento, Oswaldo, essa pessoa não descobriu a riqueza do sofrimento. Porque, sabe qual é a riqueza do sofrimento? E aqui vai o primeiro para você anotar. A riqueza do sofrimento é quando você enfrentar os momentos mais difíceis da sua vida, e onde todos virar as costas para você, e onde você não tiver ninguém mais para conversar, você não negar o justo juiz. Porque é o justo juiz que vai te dar todas as coisas em dobro. Não existe impossibilidade para Deus. Não existe casamento que acabou para Deus. E eu falo isso com prioridade, porque propriedade, né? Propriedade porque Deus já usou a vida desse próprio pobre homem sujo aqui
para restaurar alguns casamentos que já haviam já há mais de anos separados de casa. Sabe por quê? Porque existia uma pessoa. Não os dois não, porque às vezes um não quer. Mas se existe um que acredita na restauração, e foi isso que eu questionei para esse jovem nessa época, eu falei, você acredita no seu casamento? Ele falou, ela não quer mais, mas eu acredito que Deus pode renovar a minha aliança com ela. Eu falei, eu só precisava ouvir isso. A gente fez uma campanha, Deus restaurou o casamento dele. Deus, não existe nada impossível, Léo, para Deus, se existe alguém que crê. E se você crê aqui nessa noite, Deus pode restaurar, te dar algo melhor, porque o seu passado virou o quê? Testemunho. Seu passado vai virar testemunho. Olha, se os seus amigos te desprezam, sua família não te entende, você sofre falsas acusações, o sangue de Jesus te justifica. Como a Érica falou aqui, né, algo que eu gosto de falar, eu não preciso me defender, William. Para que eu vou me defender? Eu não posso fazer nada por mim, se Deus não puder. Às vezes nós queremos defender muita gente. Não, eu estou certo. Eu não vou abrir mão porque eu sou a pessoa que estou certa. É você que tem que reconhecer seu erro. Para de se defender. Aceita logo a riqueza do sofrimento. É tão bom quando você descobre que quem libera o perdão primeiro é o primeiro a receber a riqueza. Eu fui uma pessoa no passado que eu segurava o perdão, Lília. Eu não queria perdoar. Eu queria mudar toda a situação, Eduardo, para que a pessoa entendesse que eu estava certo. Eu saía dali e a pessoa até chorava, falava, desculpa e tal. E dentro de mim eu sabia que era eu que estava errado. Mas eu manipulava a situação. Porque às vezes nós usamos a nossa inteligência para manipular a situação ao ponto da pessoa pensar que é ela mesma que está errada. E quando eu descobri que falar, você me perdoa, era mágico, eu falei, vou começar a usar mais essas palavras. Liberar perdão, libera seu coração, cura sua alma. Então não deixa que o sol se esconda antes de você liberar o perdão. Não vá dormir sem liberar o perdão. Libere o perdão. Olha, Deus ele deseja restaurar todo aquele que descobre essa riqueza no sofrimento. E agora eu quero falar com você sobre esse terceiro ponto. Sobre a restauração. Porque todo mundo que sofre, todo mundo que é justificado pelo Senhor, não acabou aí. Ah não, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Maravilha, mas não é só isso que Deus tem para a sua vida. Não é só isso que Deus tem para a minha vida. Não, já basta, o sangue de Jesus já basta. Não, só de eu ir para o céu já está bom. Ok, que bom que você contenta com isso, mas Deus tem mais a liberar sobre a sua vida e sobre a minha. Ele tem uma riqueza escondida daqueles que não buscam o teu reino. Olha só, no capítulo 5 de Romanos, volte um pouquinho as páginas. Capítulo 5 de Romanos, verso 3 e 4. Estou falando muito rápido, Steph? Não? Ok, thank you. Capítulo 5 de Romanos, verso 3 e 4 diz assim, não só isso, olha aí, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, o que ela produz? Perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. Ou seja, quem tem um caráter aprovado nunca perde a esperança, porque a perseverança dele vai motivar ele a continuar esperando em algo que há de vir. Mas sabe o que acontece com a gente? Cotonete espiritual. Tem pessoa que precisa de cotonete espiritual. Existem palavras, sabe? Às vezes o Rodrigo, às vezes depois de alguma mensagem que eu prego, ele fala assim, hoje você chicoteou, né? Tem pessoa que não sabe levar um chicote, Sheila, de Deus, porque está faltando um cotonetezinho espiritual. Certas coisas que fala, começa a achar que é indireta, começa a achar que, sabe? E aí começa a tampar os ouvidos para tudo que Deus está falando. Mas olha o que o Espírito Santo fala no meu coração. Hoje Deus está te dando um cotonete espiritual. Hoje Deus está me dando um cotonete espiritual para quando eu receber uma palavra de exortação, eu saber que aquilo ali é para que eu
seja um homem que fala aqui no capítulo 5, de caráter aprovado. Glórias a Deus. Nós descobrimos a riqueza no sofrimento quando reconhecemos que Deus não é o culpado. Deus não é o culpado da situação que você está vivendo. Pronto, você pode ir embora agora. Você pensou que era Deus que era o culpado. Não é. Deus não é o culpado de nada que eu e você estamos vivendo. Deus, Ele na verdade é a solução para tudo que nós estamos vivendo. E enquanto eu e você continuarmos culpando a Deus, se Deus agisse, se Deus olhasse para mim, se Deus falasse comigo, se você continua duvidando de um Deus que está esperando você mudar a chave da sua mente, descobrir a escadinha que existe para você sair desse buraco, e como ele falou para Jó no capítulo 42, Jó, vou mandar aí aqueles amigos seus, que acusou você durante toda a sua vida, que falou que você estava errado com Deus, que você estava em pecado, sabe aqueles caras que tentaram dar uma de crente perto de você, em vez de te ajudar, estava te acusando? Eu vou mandar eles na sua casa. Você ora por eles e perdoa eles? Oh, se você e eu fosse Jó, será? Você tem coragem de orar? Imagina agora, não sei se você tem alguém que você está com raiva dela agora, mas se você tiver alguém que você está com raiva dessa pessoa agora, imagina se eu chegar para você e falar assim, você pode orar por essa pessoa? Você oraria? É difícil. É difícil. E esses caras foram na casa de Jó, e Jó ora e abençoa eles. Qual é o benefício? É que Deus deu em dobro tudo o que ele tinha. E agora eu quero aprender com você aqui algumas lições da vida de Jó e de Paulo, para a gente partir para o final. Qual a lição, então, que aprendemos na vida de Jó e de Paulo? Jó, ele teve em dobro tudo o que tinha depois do sofrimento. Paulo, ele descobriu que o sofrimento presente não se comparava com o que há de vir. Anote essa primeira coisa. Uma pessoa restaurada está pronta para administrar coisas grandes. Jó se tornou uma pessoa apta a dominar o dobro do que ele tinha antes, porque ele foi preparado no sofrimento. Se eu e você negarmos o sofrimento, nós não vamos estar preparados para o next level. Sofrer não é bom, eu sei disso. Receber essa palavra disciplina não é bom. Ser disciplinado não é legal. Mas todo aquele que suporta o sofrimento, a disciplina, a correção, ele está pronto para ir para o next level. Porque ele aprendeu a respeitar autoridades. Ele aprendeu a respeitar o que Deus, a voz de Deus, o que Deus quer para a vida dele. Então Jó, ele se tornou essa pessoa. Deus, ele fala para Jó perdoar e abençoar os amigos, e ele orou e abençoou. Não estamos prontos para as coisas grandes, enquanto o objetivo do nosso sucesso seja punir quem não acreditava nele. Nós não estamos prontos para o nosso sucesso, enquanto o sucesso for o desejo de punir quem não acreditava nele. Isso é muito sério, que eu quero te falar agora. Porque às vezes todo o sucesso que você está querendo até agora, toda a prosperidade que você está desejando até agora, seja para punir todos aqueles que não acreditavam em você. Não é assim. A prosperidade de Deus, ela não está sobre aquele egocêntrico que acha que o seu sucesso vai te colocar numa posição onde ele vai olhar para todos e falar, e aí, agora eu conquistei, e vocês? Deus, ele quer preparar o nosso coração. Então, para que a gente esteja pronto para adquirir o sucesso, a posição, tudo o que nós queremos, mas que isso não seja para punir, mas que seja para abençoar a vida daqueles que não criam. Uau, você quer bênção melhor do que você alcançar algo e você virar para aquelas pessoas que não acreditavam e você poder abençoar a vida delas? É maravilhoso isso.
Não perca o benefício do sofrimento. Essa é a riqueza de sofrer. Não é você punir quem te fez sofrer. É você mostrar para ele que o amor de Deus te transformou e hoje você olha para ela e fala, Eduardo, eu te amo. E o Eduardo fala, uau, mas eu errei tanto com você no passado. Eu fiz isso e isso para você e você está falando que me ama? É, que o amor de Deus me transformou e Ele pode te transformar. Eu e você temos que ser testemunhas vivas do amor de Deus. Quantos estão prontos para prosperar aí? Você está pronto para abençoar quem te desacreditou em você? Você está pronto para orar por aqueles que você está com raiva e querem matar? Aleluias. Olha, Paulo ele encorajou os cristãos a perderem o medo do sofrimento e se tornou o maior implantador de igreja da história bíblica. Paulo ele descobriu essa riqueza e ele começou a pregar para todo mundo, para de murmurar no sofrimento. Atos 16, você vê ele preso depois de ser espancado por ter expulsado o demônio de uma menina. Ele falou, não, agora você tirou a nossa riqueza, porque essa menina ela ficava adivinhando as coisas, a gente ganhava dinheiro com ela. Espancaram ele, mandaram ele para uma prisão, amarrado pés e mãos, ele e Silas. À meia-noite, a escuridão ali, era precária a situação ali. Ele tinha tudo para murmurar, tudo para culpar Deus, tudo para falar assim, você está vendo o que eu estou fazendo, Senhor? Agora, por que a sua mão poderosa não me defende? Por que na hora que eles levantaram um pau para mim, aquele pau, o Senhor não mandou um raio e pum, matou aquela pessoa? Ele não podia fazer isso? Mas sabe o que ele estava fazendo à meia-noite? Tu és fiel, Senhor. Não sei se é essa música, mas essa é boa, né? Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua presença me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Minha avó cantava esse hino todo dia de manhã, varrendo o quintal. A fidelidade de Deus constrangeu tanto o coração de Paulo, que ele, ao invés de pensar no dia de amanhã, ele falava, deixa eu adorar a esse Deus, porque eu sei que essas cadeias que estão ao meu redor não têm poder para parar a minha adoração. E sabe o que aconteceu? Ele foi liberto. Houve um terremoto, as correntes quebraram, ele foi liberto e aí ele fugiu. Não. Sabe por quê? O seu sucesso, como eu falei, não é para punir aqueles que colocaram você na prisão. O seu sucesso é para abençoar. Sabe o que Paulo fez? Não se mata não. O guarda que estava lá na porta, ele falou, pronto, os presos fugiu, vou me matar aqui, porque vou morrer mesmo. Paulo, não se mata, nós estamos todo mundo aqui. A gente não fugiu. E aquele cara fica tão impressionado, ele fala, peraí, o que você tem? Porque o negócio aqui, achei que isso aqui era uma rebelião, vocês iam fugir. Não, deixa eu te falar do amor de Deus. E o fim da história, Paulo batizou aquele homem e toda a família dele. E aquele homem foi alguém que ajudou a implantar a igreja ali. Todo o sucesso que Deus quer liberar para a sua vida, Ele não quer que você pegue ele. Sucesso. Ele não quer que você pegue o seu sucesso, coloque no bolsinho e sai vazado. Ele não deseja isso para mim e para você. Ele quer que você pegue o seu sucesso. Celular não é sucesso, gente. Estou usando isso aqui só porque é a única coisa que eu tenho aqui. Ele quer que você pegue o seu sucesso e você compartilhe com quem está ao seu redor. O seu sucesso precisa levantar questões no coração de pessoas que estão ao seu redor. Espera aí, nossa, é você mesmo? Eu te conheci há um ano atrás, olha, uau, o que você está vivendo, o que você está fazendo? Uau, o amor de Deus me transformou. Mas não fala com essa altivez não, tá? O amor de Deus me transformou e Ele pode te transformar. Paulo, ele encoraja os cristãos a fazer isso. É a segunda coisa que eu quero que você anote. Olha, quem supera o sofrimento não deseja ver as outras pessoas sofrerem. Jó, ele continuou com a sua mulher, ele perdoou os seus amigos e ele aprendeu a poupá-los do sofrimento. Paulo, em suas últimas palavras, declara o fim que ele desejava para todo ser humano.
as últimas palavrinhas de Paulo antes de partir para a glória. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, se você tiver, abre aí. Que agora eu estou para finalizar, mas eu quero finalizar com chave de ouro, né? Com esse texto. Esse homem que escreveu 13 cartas que estão dentro do canon da Bíblia, esse homem que implantou muitas igrejas, esse homem que aconselhou muitos pastores, muitos diáconos, ele enviou cartas porque ele cuidava dessas pessoas. Agora, no final da vida dele, olha o que ele fala no verso 7 e 8. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu guardei a minha fé. Agora, me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, quem? O justo juiz que eu não neguei. O justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, olha aí. Não é egoísmo. Não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Todo aquele que crê que um dia Jesus virá para resgatar a igreja desse sofrimento e falar: agora não há mais choro, agora não há mais rejeição, agora não há mais doença, agora não há mais sofrimento nenhum, porque a glória de Deus vai levar eu e você para vivermos com Ele eternamente. Uau! Você sente essa paz no seu coração? Por saber essa riqueza do sofrimento? Persevere. Porque Paulo, nos últimos minutos de vida, foi isso que ele falou: olha, não é só eu que vou ganhar. Se você perseverar, se você continuar até o fim, está reservado para você. O sofrimento, ele nos capacita a sermos treinados, para treinar nossas emoções. O sofrimento, ele tem que te fazer pessoa mais forte. O sofrimento, ele precisa fazer de mim e de você pessoas prontas a suportar tudo por amor a Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Pensasse um pouquinho em tudo que a gente falou. Talvez você não está em sofrimento. Talvez você já passou por um sofrimento. E eu lamento te informar que você passará por sofrimentos ainda. Porque você está vivo, eu estou vivo. Mas Deus deseja que os nossos sofrimentos se tornem testemunho de vida. Deus é nosso justo juiz. Ele fez, Ele faz e Ele fará justiça a nosso favor. Hoje, Deus pode restaurar nossas vidas, mudar nossas atitudes, nos dar essa nova vida, onde nós teremos perspectiva de um futuro melhor. Olha, Jó, ele foi exposto ao seu limite de sofrimento. Qualquer ser humano pode passar e suportar isso. Jesus, porém, como a gente falou, ele foi além. Ele morreu numa cruz suportando todo o sofrimento que nós não poderíamos suportar. E a parte boa é que todo sofrimento tem um final feliz em Cristo Jesus. Qual final você deseja? No filme da sua vida, você escolhe o final. Deus tem um final preparado para mim e para você. Mas você tem que escolher Deus como o roteirista do seu filme, para que você possa viver o final que Ele tem para a sua vida. E agora eu queria que você colocasse de pé e continuasse com os olhos fechados. Eu queria orar com você. Deus está pronto para libertar-nos do sofrimento. Ele está pronto para declarar justiça sobre as nossas vidas.
e Ele está pronto para nos restaurar. Mas nós precisamos tomar uma decisão. E agora, com os olhos fechados, eu queria que você, que hoje está tomando uma decisão de, Senhor, quer saber? Eu decido permanecer. Eu vou suportar, mesmo que seja difícil. Mas eu sei que toda história que o Senhor tem um final feliz.